Bom dia aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Pessoal, esse vídeo aqui que eu vou fazer, tô fazendo para vocês, ele abre aí uma outra questão, né, pra gente começar a debater, né, começar a discutir, que fala sobre as questões do mundo atual, né, a globalização e noções como nacionalismos, né, e os terrorismos aí que existem no mundo, aí, espalhados no dia ao redor do mundo, tá? Então a gente vai começar a falar de coisas relacionadas a isso, tá? Pessoal, todo mundo já ouviu falar que aí no final dos anos 90, aí 98, 99, aconteceu uma longa guerra ali na região dos Balcãs, né? A famosa Guerra de Kosovo, certo? No qual os albaneses, né, os kosovares ali, buscaram aí a separação da Sérvia, né, alegando que eles eram aí historicamente diferentes, né, tinham tradições diferentes, certo? Isso, se a gente for olhar, né, deixou muitos mortos aí, principalmente os kosovares, né, e mais de 30 mil pessoas morreram, certo? Sofrendo genocídio, né, o Slobodan Milosevic não aceitando, né, essa decisão aí dos kosovares, né, e rompeu então num ataque contra essas pessoas, né? Por outro lado, morreram 10 mil sérvios, ou seja, foi um massacre, assim, né? Foi uma guerra que trouxe consequências desastrosas para a região, tá? E no final aí, por volta de 2018, certo? 2008, né? Kosovo foi declarado um estado independente, né? Reconhecido por alguns países, e aí a região, ela vive uma relativa estabilidade, tá, nos dias de hoje, mas é uma região ali propensa, né, a esses nacionalismos, tá? Beleza, pessoal? Bom, essa é uma ideia, né, pessoal, que eu estou tratando aqui com vocês, né, dei o exemplo para vocês da guerra aí de Kosovo, né, em 99, tá? Mas essa questão dos nacionalismos, né, e do nacionalismo não é uma questão propriamente do final do século XX, né? É uma questão que, de certa forma, ela já estava presente no ar, né, lá no século XIX, certo? Então a gente estuda isso aí um pouco lá no século XIX, né? Então é um momento em que né, essas tendências nacionalistas elas vêm à tona, certo? Então, se a gente observar em várias regiões da Europa, tá? Existiam sim, naquele momento, no século XIX, já existiam movimentos, né, que buscavam a afirmação da identidade, né, nacional, do sentido pátrio, né? Então, porque o nacionalismo, se a gente for entender, ele é isso, né? Ele busca a afirmação de uma identidade, tá? Ele busca a afirmação de uma coisa comum entre o povo ali que, né, que muitas vezes tem a mesma língua, que muitas vezes tem os mesmos costumes, certo? E que habitam, né, determinadas regiões aí, tá? Isso ao longo da história, né, foi muito evidenciado, né, essa questão do nacionalismo também. Se a gente for lembrar dos judeus, por exemplo, né, os judeus aí, certo? Então, os judeus, certo? Se a gente for olhar, o judaísmo é uma religião, né? O judaísmo é uma religião. Então, assim, pós o Holocausto, né, pós o final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, né? Houve a criação do Estado de Israel, certo? Um local que serviu aí nesse sentido como refúgio, né, para muitos judeus, né? Então muitos judeus foram para lá. Então aglomerando inclusive muitas etnias diferentes, né, nesse processo. Então a gente pode perceber que o nacionalismo ele não agrega não agrega sempre a mesma etnia, né? Ele pode trazer para o seu entorno, né? No caso ali para a região né, da Palestina, ali do Oriente Médio, né, na criação do Estado de Israel, ali várias etnias, né, detentoras da religião judaica que se dirigiram para lá, certo? Então, pessoal, existem essas formas aí, certo, de nacionalismos, né? Então, e a gente discute bastante isso, né? Então, como eu falei para vocês, isso está presente, esteve presente, tá? Muitos teóricos, né, recusaram
essa ideia de haver nacionalismos. Eles falavam, né, o próprio Marx, né, ele falava que lá no século XIX, que esses nacionalismos, uma hora ou outra, eles seriam engolidos, né, pelos ideais do socialismo, pelos ideais do comunismo, né? Algo que de fato não aconteceu, certo? Não aconteceu, então não aconteceu, tá? Então, ao longo do século XX, esses nacionalismos, principalmente se a gente olhar, né, mais aí pro final do século, final da Segunda Guerra, né, quando a gente observa ali os países na África, né, no período lá da Guerra Fria, buscando a independência, vários países da África, né, buscando a independência. Então a gente viu que esses nacionalismos, eles não foram absorvidos pelo socialismo, né? Então eles apareciam, certo? Eles estiveram presentes sim no século XX e estão presentes sim agora no século XXI, tá? E outra coisa, né? Apesar aí de uma certa... O que acontece, pessoal, na verdade é o seguinte, né? Isso aconteceu ao longo da história, tá? Por exemplo, vamos pensar em algumas regiões aí importantes, né? Para a gente ver como que isso se estabeleceu ao longo da história, tá? Em várias regiões do mundo, pessoal, algumas etnias, elas foram, como eu vou dizer, algumas etnias dominantes, elas se sobrepuseram sobre as outras, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a Espanha, certo? A gente sabe que hoje, lá na Espanha, existe o Estado espanhol, o país Espanha, certo? E cuja língua oficial é o espanhol, beleza? E que grande parte dessa cultura, vamos falar assim, do Estado espanhol, ela está centrada primordialmente ali naquela região central, né, originalmente ali de Castela e Leão, que é onde está a cidade de Madrid, certo? Só que o que aconteceu? Ao longo da história, essa etnia principal, né, representada por Madrid, ela foi sobrepujando as outras regiões, né, para formar a Espanha. Então, por exemplo, nesse sentido, formou a Espanha, só que essa língua espanhola, né, a língua espanhola, o castelhano, né, ele foi imposto para as outras regiões, como por exemplo para a região mais ao norte, para uma região mais a nordeste ali da Espanha. O que aconteceu de fato, né? Obviamente, se a gente for olhar para a Espanha hoje, a gente vai ver que é um país que não é homogêneo, né? Então, no norte, o que a gente tem no norte? Tem o País Basco, certo? Que está lutando ali a todo momento pela sua independência, certo? A gente olha mais ali para o Nordeste, tem o que? Tem a Catalunha, certo? Tem a região de Barcelona, que também luta pela independência dessa estrutura central baseada no governo de Madrid, certo? Ou seja, historicamente foi uma região que buscou aí a hegemonia política, a hegemonia administrativa, só que, no entanto, ao longo do século XX, a gente viu, né, percebeu aí vários casos, né, até hoje acontecem, né, de busca pela independência, né, as pessoas saindo às ruas, né, o próprio País Basco, certo, ali com ETA estourando algumas bombas em Madrid, né, para mostrar que eles estavam ali ativos e queriam a independência da região da região basca ali mais ao norte, certo? Então, foi isso que aconteceu. Tá? Então, a própria região da Iugoslávia, né, que quando acabou, né, é uma região que, de certa forma, se mantinha coesa por conta ali do general Tito, né, quando ele morre, e com a queda do socialismo real, lá nos anos 80, final dos anos 80, aquela região ela vai explodir. Né? Foi o caso que eu comecei falando aí para vocês lá do Kosovo, né? Então, onde os kosovares, né, vão querer separar da Sérvia, vai dar todo aquele problema, certo? Então, é disso que a gente trata dessas questões hoje, né? Então, os nacionalismos, eles estão aí, certo? Eu posso dar vários exemplos para vocês, né? Tem a questão, por exemplo, do Tibete, né? No qual o Dalai Lama, né? Ele é um líder fora do seu país, certo? Porque a China não reconhece a independência do Tibete, tem uma outra tradição totalmente diferente da chinesa, né? Uma tradição de monges budistas que foi ali se desenvolvendo, né, por séculos, certo? Ou da mesma forma a questão da Chechênia ali, Chechênia, né, da Chechênia ali no norte da Índia,
também nesse sentido, né, de buscar a separação, certo? Né, de perceber que eles são diferentes aí ou melhor, a Caxemira, né, ali no norte da Índia, né, no sentido deles perceberem que eles são diferentes, certo? Do restante da população, tá, indiana, e buscarem aí o que? A independência ali, certo? Então é isso que acontece hoje no mundo, né, pessoal? A Ossétia do Sul, a Abcásia, a Geórgia, certo? Enfim, são questões aí que estão presentes aí no mundo, certo? E sem falar dos estados, ou melhor, dos povos sem estado, né? Como, por exemplo, os curdos, né, que vivem espalhados ali pelo Oriente Médio, Síria, Iraque, Irã, tá? Então, são questões complicadas e que de uma forma ou de outra elas estão sempre aí em voga, elas estão sempre aparecendo nesse sentido, tá? Então é justamente desse assunto que a gente está tratando. Taiwan, né, que é uma região que no papel está ligada à China, na verdade não reconhece a independência de Taiwan, certo? Então e em Taiwan sempre, né, porque o regime, né, o sistema é um sistema um pouco mais, né, um pouco mais ali pró-democracia, um pouco mais pró-representatividade, enquanto a China existe um partido, né, burocratizado. Só que a China não reconhece ali a independência de Taiwan, então sempre existem atritos, né? Então, pessoal, essas são as questões que a gente coloca hoje no mundo, tá? Aí que a gente busca entender, certo? Então, é nesse sentido, né? Tem outros exemplos muito interessantes, tá? Que, por exemplo, o Canadá. O Canadá a gente sabe que historicamente ele foi um país tanto de colonização inglesa quanto de colonização francesa, certo? Sendo que aquela região do Quebec, lá no Canadá, é uma região francófona, né? Eles falam francês e foram de colonização francesa, certo? Que é diferente da região de Ontário, né? Que é uma região ali no qual se fala bastante o inglês, tá? Os cidadãos canadenses e as cidadãs, geralmente eles falam as duas línguas, né? Falam o inglês e o francês, certo? Só que existe ali, no sentido, uma convivência pacífica, né? Inclusive, foi feito um plebiscito recentemente para perguntar para os moradores de Quebec se eles queriam a separação do Canadá. Eles disseram que não, que as coisas estavam bem daquele jeito. Ou seja, são lugares, né, no caso aí que eu falei para vocês, né, no caso do Canadá, em que a convivência, né, entre o lado francês e o lado inglês é algo puramente aceitável, tá? Então, pessoal, são questões desse tipo, né, que o mundo passa e cabe a nós tentar enxergar e analisar essas questões um pouquinho aí, tá? Pessoal, o vídeo é nesse sentido, tá? A gente vai desenvolver aí com vocês mais ideias, tá? Ao longo do tempo, beleza? Só que por hoje é isso, tá, pessoal? Valeu, obrigado. A gente se vê na próxima aula aí. Tchau, pessoal. Obrigado.